Olá, boa tarde, tudo bem com você? Eu realmente espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre profecias. Você sabe o que é isso? Se você fizer uma busca rápida na internet, ali fala que a profecia é prever o futuro, ok? É uma predição do futuro. E realmente essa definição, ela não está totalmente contra o que diz a palavra de Deus, ok? Se a gente for em Atos, capítulo 11, versículo 27 ao 28, olha que interessante o que diz ali. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Outra versão fala, essa parte de dava a entender, diz assim, predisse, ok? Então, realmente, a definição de profecia como prever o futuro, ela realmente não está totalmente contra o que diz a palavra de Deus. Mas o que a gente precisa de entender aqui é qual é o propósito da profecia. Né? Se a gente for em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz assim, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, a profecia, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, né? Que é edificar, encorajar e consolar os homens, amém? É nesse sentido que nós vamos conversar hoje sobre profecia, amém? Vamos a Jeremias, capítulo 23, versículo 25. Vamos lá, vamos ver o que diz esta passagem da Bíblia? Diz assim, olha só. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Né? Que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como também os pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra de verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor? Versículo 31 diz assim, eis que eu sou contra esses profetas, que diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Amém? Aqui Deus está falando que é contra esses profetas que profetizam, que falam mentiras, né? Falando que foi uma palavra da parte de Deus. Que grave isso, que é importante nós observarmos isso e vamos falar um pouco mais sobre esse assunto aqui. Amém? Vamos para Mateus, capítulo 7, versículo 15, diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Correto? Amém? Então aqui a profecia, ela sim tem um objetivo, né? Ela tem essa característica de prever o futuro, mas o propósito da profecia é consolar, é edificar e é encorajar. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje, muitas vezes pessoas que estão fixando a data da volta de Jesus, isso é muito perigoso, isso é muito delicado, ok? As palavras que eu uso para definir isso é delicado e perigoso ao mesmo tempo. Só que tem muitas pessoas que não apenas eles não fixam uma data para a volta de Jesus, mas muitas vezes dão uma mensagem de medo para as pessoas, né? Os tempos estão acabando, o tempo está encurtando, cada vez mais as coisas estão acontecendo, né? E muitas vezes isso tem mais a intenção não de preparar as pessoas para a volta de Jesus, mas de deixar as pessoas desesperadas. Por quê? Porque no desespero, as pessoas, às vezes, os irmãos, né, muitas vezes não conseguem fazer nada. Quem consegue fazer algo estando desesperado, correto? Não é? Você já recebeu
uma visita na sua casa, que você de repente ficou sabendo que estava chegando, e você começa a arrumar as coisas, você vai fazer tudo de qualquer jeito, correto? Porque você fala, puxa, a pessoa já está chegando, eu tenho que fazer. Você está fazendo tudo de qualquer jeito. Mas Deus nos dá o tempo hoje para nós nos prepararmos, nos santificarmos, descansarmos no Senhor e não ter essa preocupação, assim, né? Essa situação de perder a nossa paz, até pensando, os tempos estão acabando, o fim do mundo está chegando, né? Vamos tomar cuidado com isso. Amém? Eu creio que o Espírito Santo pode falar de uma maneira muito melhor do que eu estou falando aqui. Amém? Com certeza. Ai, que bênção, né? Deus é bom conosco. Então, olha só. Qual seria ou qual será a solução para isso? Porque a gente não quer ser enganados por falsos profetas. Nós não queremos ser enganados por falsos profetas, né? E esse tempo para trás, tinha uma situação que uma pessoa falava que tal dia ela não podia sair, ninguém podia sair de casa, porque quem saísse de casa ia morrer naquele dia. Se eu não me engano, era uma terça-feira. E daí o que eu comentei foi o seguinte, olha, se essa palavra ela vem de Deus, nós queremos obedecer e não sair, realmente, porque a gente não quer sofrer o dano, né, as consequências de não obedecer a palavra de Deus. Mas, por outro lado, se esta palavra não vem de Deus e nós estamos obedecendo esta palavra, significa que nós estamos obedecendo ao inimigo. Aqui acontece o seguinte, não existe o por acaso eu não saio, entende? Se a gente fica com essa situação, por acaso eu não saio, né? A profecia era essa, não saio de casa na terça-feira, para quem não viu, porque ia acontecer algo muito terrível e todo mundo ia morrer quem estivesse fora de casa. O que acontece se vem de Deus eu quero obedecer, se não vem de Deus eu não quero obedecer. A gente tem que ser bem categórico, a gente tem que ser bem específico na nossa obediência a Cristo, porque não existe meio termo. O muro é do diabo. Quando a gente não está obedecendo a Deus, nós já estamos obedecendo ao inimigo, amém? Por isso que é importante nós discernirmos a voz de Deus, saber aquilo que vem de Deus. Isso é importante, isso é prioritário nas nossas vidas, amém? Então, qual seria a solução para isso? O que fazer com respeito a isso? O que fazer se alguém vier e profetizar determinado assunto, né? Irmãos, a unção, ela nos ensina todas as coisas. Mas o que eu quero te falar aqui, para ser mais prático, mais específico, é tomar muito cuidado com esse tipo de profecia, né, que prediz o futuro. Tomar muito cuidado, realmente ir em oração para que Jesus venha te dar a sabedoria. Se você ler Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus, outrora, em outros tempos, ele falou de muitas maneiras aos pais. Por meio de quem? Dos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus nos fala por quem? Pelo meio do Filho. Amém? Hoje Deus fala conosco. Se você quer uma palavra segura, é o Filho. Se nós vamos a João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, quem é o Verbo? Verbo, em grego, logos. Logos. Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é o próprio Jesus. A palavra é o próprio Jesus. Então, Deus, nesses últimos dias, nos tem falado por meio de quem? Por meio do Filho. Se realmente você quer estar seguro de que Deus está falando com você, você precisa de se alimentar com a palavra de Deus. Aqui está o que a gente precisa de escutar. Aqui está o que realmente nos vai sustentar. A palavra de Deus, ela pode falar o que vai acontecer no nosso futuro. A palavra de Deus, ela sim pode falar o que nós devemos fazer agora, no presente, como ajeitar nossos caminhos. Mas esse tipo de profecia, onde as pessoas começam a fixar datas, a colocar situações que vão acontecer ou que vão deixar de acontecer, eu considero isso realmente muito delicado e muito perigoso para aqueles que realmente querem ter uma vida em santidade com Deus, agradar a Deus e seguir esse caminho. Amém? Esta é a palavra de hoje. Eu espero realmente que sua vida seja uma bênção nesta terra. Amém? Que você seja de grande bênção. Que cada um de nós aprendamos
a ser sensíveis ao Espírito Santo, a seguir esta orientação que vem do alto, do Pai das Luzes, amém? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém?